Acho que a Carol pode sair. Então, gente, é uma alegria estar com vocês nesse nosso primeiro encontro de 2026, né? Abrindo oficialmente aí os estudos do Núcleo de Espiritualidade do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul. E com muita alegria também, desde o ano passado, o Mário coordenando junto comigo aqui, né, como co-coordenador, dando aí uma roupagem nova no sentido de trazer realmente muita coisa para nos provocar, para nos levar realmente a pensar mais sobre esse universo tão profundo, tão grandioso que é o universo junguiano, e ao mesmo tempo que pode ser tão colocado em prática no nosso dia a dia, né? E assim, né, antes de passar a palavra para ti, né, Mário, que veio essa ideia da gente falar um pouco sobre Jó, sobre o livro de Jó, a partir de Resposta a Jó, né, na verdade, que Jung escreveu. A gente sabe aí que ele comentou que esse é um livro que ele não reescreveria, né, tem toda uma história interessante também para falar então sobre a travessia do sofrimento e ampliação da consciência, né? Esse texto aí é bonito e realmente que traz esse resumo a partir aí do Mário, né? Então, mais uma vez, bem-vindos todos, né? É uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco e a gente vê assim que tem pessoas, né, aprendendo, ensinando e a troca é muito grande, né? Então, a gente quer muito que esses momentos onde são abertos também para a comunidade, né, para todos que tiverem interesse, sejam momentos de aprendizagem e também de diálogo, tá? Então, eu vou passar para o Mário, e daí, né, Mário, a gente tem 1h30 desse encontro, mas também ele já passa um pouco mais da nossa dinâmica, né? E quero deixar aqui em especial, porque eu vi, estava pequenininho, o abraço especial é para todo mundo, né? Mas aqui nós temos a nossa querida Áurea Roitman também nos prestigiando, né? Então é uma alegria e uma responsabilidade, né, Mário, ter aqui também conosco, né? E todos vocês, muito obrigada por estar aí com a gente. Então, por favor. Muito bem, né, gente? Então, boa noite, né? Aproveitando, então, as apresentações, um pouco da Guadalupe, a gente falar de um tema que é muito sensível. Pois quando a gente traz uma compreensão de uma leitura do sofrimento, a gente precisa ser muito cuidadoso. E essa é a nossa intenção. Porque a gente vai entrar num lugar que nos é muito caro e muito humano. Eu vou pedir para a Caroline já colocar um pouco ali no título, para a gente poder já ir com ele tentando compreender um pouco esse nosso convite. Abriu para todo mundo? Ainda não. Agora abriu, tá? Perfeito. En- Então, gente, assim, ó, esse trabalho a gente vai falar de algo que nos é caro, a travessia. Não tem como a gente, como seres humanos, não passar por um momento de um grande impacto psicológico com o sofrimento. Essa dor da alma que nos convida a um ato que talvez seja um dos mais difíceis que a gente vai ver na nossa conversa com o Jó, que é um ato de tentar compreender. Porque compreender, fazer consciência do sofrimento nos é muito difícil. E a história de Jó nos traz como a gente mergulha nesse lugar para buscar um sentido.
Então, o sofrimento, quando a gente olha para ele, a gente olha do sofrimento físico, o sofrimento psíquico e o sofrimento simbólico. Quando toda a nossa vida e tudo aquilo que a gente acredita é atravessada por algo do mistério da vida e não sobra nada. E Jó fala disso, porque é uma travessia. E a gente quer que essa nossa conversa ela possa estar aberta para todo mundo. Coloca o microfone, fala, porque eu acho que é isso que vai nos enriquecer para a gente poder olhar. Olhar o Jó que nos habita, olhar o sofrimento que nos toca e para onde ele nos leva. Então eu vou pedir para a Caroline passar. Enquanto a Caroline vai passando, já vamos trazendo assim uns, né, uns entrecortes aí. Vamos. E porque através dessa história, né, a gente vai vendo justamente esse conflito do eixo ego-self, essas nossas contradições, essa necessidade da gente ampliar a consciência e como que isso pode ir acontecendo, né? Mas de uma forma muito interessante que Jung vai trazendo através da história de Jó, que é uma imagem arquetípica desse embate ego-self, de alguma maneira, né, Mário? E isso a gente vai vendo com calma, mas acho importante já trazer alguma coisa para quem está entrando agora, né? Então, vamos lá, Eu acho que é isso mesmo, né? Porque eu acho que a gente pode pensar através dessa pergunta. O que acontece com a alma quando o sofrimento não faz sentido? E aqui começa, como a Guadalupe disse, a dualidade do ego diante do céu. Porque o ego vai tentar buscar um entendimento, uma reflexão, alguma resposta. E ele vai ter que se haver com isso, porque não vai ter, muitas vezes, uma resposta. Então, antes da gente entrar um pouco nisso, vamos tentar entender como é que chegou Jó. O que que é a história de Jó? Porque isso é um ponto, né, Guadalupe, importante, que às vezes as pessoas se perdem um pouco, né? Porque Jó, é um texto hebraico muito antigo. A gente está falando de algo de 2.500 a 3.000 anos. O escrito sagrado da leitura psicológica, dessa reflexão que a gente está fazendo. A nossa querida Áurea, que ela está aqui, ela está estudando e fazendo uma pesquisa muito importante e ela viu que Jó atravessa outros lugares também. Existem outros Jós. Então, o nosso convite é a gente olhar o Jó nosso, o nosso Jó contemporâneo. E como a gente vê isso? Porque esses estudos levam o Jó no século X e o século VI, é muito tempo antes de Cristo. E esse texto, ele só não consiste num tratado teológico sistemático. A gente pode considerar ele como um grito humano diante do sofrimento. Isso é muito profundo. E por mais que tenha passado aí tantos milênios, é algo que a gente vive hoje. A gente busca respostas para as nossas dores. E devemos buscar resposta para as nossas dores. Mas talvez a gente não consiga compreender tudo. Pode passar, Carol. Então, o Jó não é um livro de respostas, é um livro de perguntas. E isso incomoda o ego, pois é um enigma que atravessou profundamente Jung
quando ele tinha 76 anos de idade, em 1952. Foi quando ele escreve Resposta a Jó, o volume 11 e 14. Estou mostrando para vocês na tela. É um livro fino, mas com muito conteúdo. E como a Guadalupe disse, que ele não mudaria nada. E esse texto ele escreveu em poucos meses, quando ele estava doente de uma febre, num estado febril muito grande. Quando acaba o texto e ele passa para revisão, Vons Francis chega para ele e pergunta como é que ele havia conseguido chegar nesse lugar? Como é que ele não enlouqueceu após escrever Resposta a Jó? E Jung responde que, de alguma forma, ele tinha que passar por isso. Porque ele foi muito impactado pelas escrituras sagradas que ele teve. Ele disse que foi uma necessidade quase involuntária, como se algo nele precisasse responder esse Deus das escrituras sagradas. E também de confrontar décadas de inquietações internas sobre a natureza de Deus e o mistério do sofrimento. Então, falar de Jó é a gente falar dessa imagem arquetípica de Deus. É nos confrontar com essa dualidade positiva e negativa. Pode passar. E aí, Mário, eu vou fazendo, se tu me permite, trazendo, né, alguns recortes para ir provocando o pessoal enquanto tu vai trazendo, né, essa questão, porque a gente vai vendo também, o Jung vai nos mostrando, a partir do livro dele, né, do Jung, Resposta a Jó, essa necessidade e essa forma como a imagem de Deus vai mudando, né, e a partir de que forma ela vai mudando e como isso, como o homem é necessário para essa transformação. Então, isso é muito interessante também nesse livro, né? Isso é algo que nos faz pensar muito a primeira vez que a gente lê e o quanto também a religiosidade, acho que é algo, né? Pílulas para depois, a religiosidade presa a um objeto, com necessidade de existir só a partir de um objeto, vai se transformando em uma religiosidade intrínseca. Então, vejam como a gente vai falando a partir de Jó, que parece uma linguagem mais dura, em questões simbólicas e da nossa natureza humana tão profundas e tão necessárias de serem revistas, né? Que é a nossa relação transpessoal, né? E que deve realmente com a espiritualidade em si e conosco mesmo, né? Então, de vez em quando se tu me permite, eu vou trazendo algumas coisas, mas prometo não interromper tanto assim. Não, Só que Guadalupe, eu daí, acho que é isso mesmo. é, Isso mesmo, fica bem à vontade, eu acho que é isso que enriquece. A gente não tem a pretensão de tentar correr, né? é, A gente vai devagar e a gente vai tentando aprofundar, tentar fazer leituras, porque eu acho que isso que tu trouxe, Guadalupe, de como a gente coloca em relação as coisas que nos acontecem. é, É uma busca constante pela relação, pela experiência. é. Então, em última análise, a gente está aprendendo aqui isso, né? Como se vive de fato, como eu me relaciono comigo, com o mundo e com o outro, e a necessidade da experiência, né? Tanto qual é a minha relação com o objeto, né, enquanto o outro ou alguém, né, intangível, como aqui a gente vê em Jó, e como é, e como deveria ser, o que que tem a ver o meu grau de consciência com a minha relação com Deus. E onde é que entra Jó? Né? Então, Jó nos dá uma super lição. Né? E realmente
é um livro muito, muito denso que, né, alcanço até só onde eu vou, mas que traz uma infinidade de questionamentos, né, Mário? Eu acho que tu colocou muito bem, né? Traz muitas perguntas e nos convida, nos provoca a refletir como é que eu me relaciono com o que eu tenho de mais sagrado, né? Isso foge aí daquele, né, do Deus, seja da religiosidade dogmática, seja da crença que alguns exercem, outros não têm. É muito além disso, né? Então, né, é isso aí. E fiquem à vontade, como a gente já falou, né, se quiserem fazer alguma pergunta, enfim, que a nossa ideia é essa aí, né? É, Então, a vamos, gente não vamos lá. consegue ver, mas podem chamar no microfone que a gente para, É, tá, gente? É importante essa troca, porque aí eu acho que entra um ponto importante, Guadalupe, que tu trouxe, que é que tipo de relação é essa que eu busco? De Deus. Aquilo que eu quero que Deus faça por mim, ou aquilo que de alguma maneira eu tenho que passar pelo meu próprio processo de endividação? Porque esse Deus, ele não é apenas uma perfeição moral, mas é uma totalidade contraditória, que integra tanto a luz quanto as trevas, o amor e a destruição. Então, o ego, ele vai buscar, de alguma maneira, uma relação que for melhor para ele. Só que se relacionar com uma imagem de Deus e com Deus, talvez não saia como a gente imagina. Porque o sofrimento de Jó não é uma punição, como a gente vai ver um pouco conversando hoje, mas é um enigma. Porque lidar com o arquétipo, lidar com a imagem de Deus, lidar com o self é um enigma. E que vai desafiar totalmente qualquer lógica de justiça divina. E vai nos trazer um ato de reflexão sobre essa travessia que acontece com a gente. E com o Jó foi o sofrimento. Mas e sofrimento que, de alguma maneira, nós também passamos. E vamos passar. Pois não tem como ter o amadurecimento psicológico se não passar por um momento de dificuldade. Isso Jung nos deixa muito claro. Pode passar, Carol. Então a gente vai começar a olhar um pouco esse Jó. Vamos trazer o Jó, porque Jó representava naquela época, então a gente está falando de 2.500 a 3.000 e pouco, é muito tempo. Mas o Jó não é muito diferente de nós. E lá naquela época, esse Jó, ele era um exemplo de um indivíduo íntegro e exemplar. Ele vivia naquela época, como todo aquele coletivo, como uma premissa de que a vida era regida por uma lógica de justiça muito clara. Se ele for justo e temer a Deus, ele vai ser recompensado. Aí a gente já vê o contorno do ego. Um ego ainda infantil, ainda naquela época, mas ainda se relacionando, buscando uma recompensa. E esse é o estágio das certezas, onde o divino ele é visto apenas como uma luz e uma perfeição moral. Se eu fazer aqui certinho as coisas como está na Bíblia, se eu ser um cara honesto, se eu fazer os meus sacrifícios para Deus lá naquela época, se eu poder ajudar as pessoas, se eu poder ser um bom, uh, um cara que convive bem com as pessoas, que me serve, eu ajudar, coisa boa vai vir. Só que isso, de alguma maneira, para o Jung, é um ego unilateral.
pois esse ego ele ignora a complexidade que existe algo como a sombra, que habita a própria natureza da divindade. Pode passar, Carol. Então, Jó representa um ego que segue exatamente todas essas regras estabelecidas pela sua forma de ver e se relacionar naquela religião daquela época. Então, Jó tinha uma vida totalmente baseado nessa dedicação para Deus. Quando os filhos de Jó faziam alguma cerimônia, após a cerimônia, Jó já ia para o altar e ele fazia sacrifícios para esse Deus daquela época. E ele pedia que, se os filhos dele, de alguma maneira, haviam feito algum pecado, que, de alguma forma, o ato dele ali pudesse ajudar na proteção dos filhos. Então, Jó, ele era descrito como o ápice da retidão, dentro de uma tradição daquele coletivo patriarcal hebraica. Essa religião iniciava-se numa integridade, justiça e temor a Deus. Então, era a devoção e a bondade devem ser recompensados com prosperidade e uma proteção desse divino. Pode passar, Carol. Outra coisa interessante é como a gente também vai ver lá no livro de Jó, na Resposta a Jó, quando fala o livro de Jó, essa questão ali de uma do feminino aparecendo, né? Então se sai de um lugar só de ânimos e de uma visão mais patriarcal mesmo, mas para algo onde a ânima também está presente, onde tem outras instâncias ali agindo, e Jung vai trazendo isso no Resposta a Jó, né? Trazendo a interpretação dele. Então, isso também acho que é algo que a gente, bem mais lá adiante, pode trazer, né? Esse resgate de um feminino, que eu nem sei se naquela época a gente pode falar resgate, né? Porque realmente era tudo muito mais unilateral, né? Então, achei essa reflexão do Jung também muito interessante. Porque ele vai trazer depois a questão da sabedoria como um atributo do feminino da ânima, Da como Sofia, Sofia, é né? isso aí. Só que tudo isso começa através de um diálogo de Deus com Satanás. E Satanás, de alguma maneira, questiona Deus, a fidelidade de Jó. Ele acaba sugerindo que essa bondade de Jó, característica daquele funcionamento daquela época de Jó, ele tinha bondade, tinha piedade, porque de alguma maneira esse Deus protegeu e ajudou ele nesse sentido. Sabe, o Jó, ele é bondoso, ele é piedoso, mas ele só é porque tu ajudou. Será que, se a gente tirar tudo dele, ele vai continuar assim? Essa é a provocação de Satanás para Deus, e Deus acaba aceitando essa aprovação de Jó. E aí que começa o processo de transformação que vai vir com o colapso desse contrato de obediência, temor e recompensa. Ele já não existe mais. E Jó perde tudo. E a gente falar da perda de Jó
simbolicamente, a gente vai ver que não se trata apenas de perdas externas, coisas, materiais. A gente está falando de uma devastação total das estruturas do ego. Tudo que Jó acreditava, tudo que Jó, de alguma forma, vivia naquela época mudou. E toda aquela proteção que ele achava que recebia por ser um cara íntegro, bom, se perdeu. De uma hora para outra. Então, imaginem nós, as nossas vidas que a gente está tendo, e daqui a pouco tudo muda. E agora? Só que o convite nosso é que a gente não olhe só para as perdas externas, mas as perdas internas, simbólicas, que de alguma forma o nosso ego está sustentado nesses pilares subjetivos, cada um do seu. Pode passar, Carol. Ele perde os bens, que não eram apenas riquezas, mas tudo aquilo que de alguma forma sustentava sua identidade social, o seu lugar no mundo. Jó era referência daquele lugar. Ele perde os filhos, a continuidade da vida, o futuro, o sentido de permanência e legado. Desaparece os filhos, são massacrados. Ele vai perder a saúde, o corpo, a integridade física, o próprio suporte de existência. Tudo aquilo que sustentava o eu de Jó é arrancado, camada por camada, até restar apenas uma existência nua diante do mistério. Porque para Jó é um mistério o que aconteceu. E ele vai precisar fazer alguma coisa com isso. Pode passar, Carol. E depois de todas essas perdas, Jó tem uma resposta diante desse mistério. Ele assume essa postura. Ele permanece fiel a Deus. Olha a integridade daquilo que Jó acreditava. Mesmo diante de tudo aquilo, uma atitude revela algo mais profundo, uma aceitação. Aqui a gente já começa a olhar esse processo de oração do Jó. Uma aceitação. Que ela não era apenas passiva, mas ela era sustentada por uma fidelidade interior. Então, Jó tinha um atributo de ser fiel. Jó se mostra paciente, resignado, acolhendo o sofrimento sem negar a dor, sem abandonar a sua integridade daquilo que ele acreditava. Ele achava que ele acreditava. E ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a resposta para Jó, quando ele perde tudo isso aí. Pode passar, Carol. Só que tem uma coisa aí. Essa postura de Jó não encerra a provação. Não acaba aí.
Mesmo diante dessa força moral, Satanás vê tudo isso acontecendo e ele vê que Jó não se dobrou. Ele continuou fiel a Deus, porque é isso que ele quer nesse jogo com Deus. E aí ele provoca como um aspecto da própria psique ali e diz: ele não resistiria se ele fosse atingido no corpo. E Deus permite. E Jó passa a ser atormentado por úlceras malignas da planta dos pés ao alto da cabeça. E esse sofrimento, ele não é só agora externo, ele é corporal, ele é íntimo, ele é inevitável. E diante desse sofrimento, Jó pegava uma pedra para coçar as feridas, as úlceras, espalhadas por todo o corpo. E a esposa de Jó, que também perdeu tudo isso que ele teve, chega para ele e diz: ainda perseveras na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Pode passar. Mas Jó não cede. Ele reconhece que aceitou os bens que vieram de Deus. E, portanto, ele também deveria aceitar o mal. Aí a gente já começa a ter uma leitura de um Jó com um funcionamento e uma personalidade de o paciente. Jó, o paciente. Mesmo diante de todo aquele sofrimento, ele resiste pacientemente. Pode passar. E Jung considera que esse sofrimento revela a sombra de Deus nesse jogo entre Satanás e Deus. Deus permitindo e manifestando de alguma forma essa concordância com essa aposta. Então, esse Deus consente, esse Deus permite, e Deus aceita essa aprovação de Jó. Então, o ego de Jó é arrancado de sua zona de segurança e confrontado com a inconsciência ética. Olha aí, a inconsciência ética desse Deus, desse Criador, que permite, de alguma maneira, a dor sem uma causa aparente. E não há explicação, nem justiça, nem compreensão. Pode passar. Então, o sofrimento de Jó rompe com essa imagem tradicional de um Deus exclusivamente misericordioso. Pode-se considerá-lo, então, um enigma que desafia a lógica da justiça divina. A sua religião entra numa crise, porque essa imagem tradicional de um Deus justo, misericordioso, não condiz com a sua realidade de dor justificada. Se meu pai, que é Deus, é bondoso, cadê a justiça? Então, esse divino dessa imagem de Deus é uma totalidade, ela é contraditória. Como a gente havia falado, ela contém a luz e a sombra, justiça e fúria. Se relacionar com a imagem de Deus é nos colocar diante desse enigma. Um Deus que não é apenas bom, ele é inteiro, contendo em si tanto a criação quanto a destruição. Pode passar. Então, após esse sofrimento físico e profundo,
Jó é encontrado por seus amigos. E ao vê-lo nesse estado, esses amigos entram num choque. E naquele primeiro momento, eles não conseguem dizer nada para Jó. Eles estão devastados. Eles acolhem a dor de Jó em silêncio, se posicionando em volta dele. Jó coçando as suas feridas com a pedra. Olha, ó, que imagem é essa? E esse encontro com os amigos é o que vai fazer uma virada nessa postura de Jó. Então, aquele Jó paciente que a gente foi vendo, que foi perdendo tudo, foi buscando uma aceitação, foi buscando uma resignação, foi dizendo que, de alguma maneira, se isso foi a vontade de Deus, ele aceitava. Essa personalidade de Jó, ela vai saindo, ficando ali presente na consciência. E vem aparecendo o Jó impaciente, como o Kobret diz no livro A Psique e o Sagrado. Então, a gente tem um Jó paciente e a gente vai encontrando nesse encontro com os amigos um Jó impaciente. Um lado até então contido apenas para emergir nesse contato com os amigos. Já não era só uma aceitação, mas também uma indignação que vinha nessa impaciência. Uma dor expressa na necessidade de uma resposta. O que que isso está acontecendo comigo? Jó começou a se questionar. Até quando vai isso? E é o que a gente faz com os nossos sofrimentos também. A gente tenta entender, a gente tenta compreender, mas nós somos seres humanos. Chega um momento que não dá. E a gente questiona, a gente se pergunta, até quando? E ele quer uma resposta. Pode passar. Então, essa presença dos amigos, mesmo naquele silêncio, funciona como um disparador desse movimento que esse Jó impaciente pudesse aparecer. Pode falar, Guadalupe. Eu tô aqui te ouvindo e pensando o quanto situações assim aparecem na nossa vida, claro que não dessa monta, né? E o quanto essa linguagem ela é simbólica, assim como a questão, né? Depois eu fiquei pensando do feminino, quando eu trago esse resgate, a gente está falando de Sofia, né? De sabedoria, enfim, mas o quanto acontece, né? E me admira não, que isso não seja percebido e que essas leituras, essa e tantas outras, sejam vistas só de forma literal, né? Então, na verdade, enquanto tu falava, eu estava pensando a riqueza de informações que tem para que a gente coloque isso no dia a dia, no sentido da nossa evolução da consciência, porque aqui a gente está trazendo, de alguma maneira, o processo de individuação, uma forma ali de ver esse conflito, né, do eixo ego-self, o quanto o ego persevera ali tentando manter aquela estrutura, mas se sente derrotado, e quando ele se sente derrotado, né, realmente aí que é o momento em que o self pode realmente se manifestar de uma forma ser sentido de uma forma mais consciente, né? Como, né, o Jung traz que, né, o encontro com o self é sentido como uma derrota para o ego. Então, eu estava te ouvindo e pensando como existem informações nessa linguagem simbólica de algo que, né, não se questiona aqui o que que aconteceu, o que que não aconteceu, e não é uma questão de duvidar ou não duvidar,
né? Mas como as histórias, sejam essa ou outras, elas trazem um ensinamento muito maior do que a gente imagina. E quando se fala de Jó, da história de Jó, e da visão de Jung a partir de Resposta a Jó, o quanto esse material é riquíssimo mesmo, né? E aí, né, Mário, já assim, te devolvendo a palavra, também outra coisa que é interessante a gente ir pensando, né, Jó se posicionou dessa forma, né? Então, voltando, eu trago aqui de forma literal, mas falando da linguagem simbólica. Jó se posicionou dessa forma, perseverou, né, e se manteve ali naquela integridade, enfim, mas sentindo, né, as suas derrotas, na verdade, um momento de muito, agora me faltou a palavra, né, mas muito, com muitas possibilidades de ampliar a consciência, né, mas como a gente se posiciona, né? Será que já tenta fazer um pacto ali com Satanás e se virar, né, contra Deus? Será que a gente resolve, né, que é um pobre coitado e que está sendo castigado quando vem alguma questão da vida? Então, como é que a gente se posiciona na vida? Vida enquanto experiência vivida, né? E se a gente for falar assim de Deus, de divindade, e isso sempre extrapolando os credos e a religiosidade de cada um, a gente pode trazer Deus, né, como a experiência momentânea e única que cada um de nós tem com a própria vida, né? A vida e seu mistério, né? Porque tem coisas assim que, no mínimo, o que a gente deveria fazer é assumir, né, que não sabe tudo, né? Como Jung também nos traz, né, quando ele fala do amor, né? Então que é uma das coisas que ele nunca conseguiu entender, então que eu deponho as armas e não me lembro das palavras dele, né? Mas considero o ignorado pelo mais ignorado, né? Fala em latim que eu não vou me aqui tentar. Então, o quanto é importante também ter essa abertura para a vida, né? E ver como é que a gente vai se relacionando com ela. A gente se sente derrotado, a gente consegue entender que tem que se posicionar, mas dentro de uma ética que vai muito além da ética do coletivo, né? Então, o que que eu acredito? O que que são meus valores? Nós vamos fazendo conchavos, dando jeitinhos para, de alguma maneira, não sair da nossa zona de conforto, ou a gente realmente vê algumas oportunidades como crescimento, por mais difíceis que sejam. E assim por diante, né? Então, acho que isso dá muito para a gente colocar no dia a dia, né? Que eu sei que eu estou reforçando aqui, mas eu sempre penso assim que é muito bom a gente aprender, muito bom, né? Ainda mais assim tudo que vem dessa área junguiana, mas é muito importante a gente saber o que se faz com isso, né? Porque todo aprendizado que não é colocado em prática em prol de mim e dos outros, né? De eu dar minha contribuição para o coletivo e ampliar a minha consciência, a minha forma de ver a vida, é estéril, né? Então, não é para eu contar que eu sei, né? O que que eu vou fazer com isso? E a gente vê que Jó deu, como se fala na linguagem mais religiosa, ele realmente deu o testemunho, né? Ali um personagem que foi sofrendo essas vicissitudes e não só foi se transformando, mas aí na leitura junguiana, e eu sempre, né, trago leitura junguiana porque Jung mesmo diz que isso, né, ia fazer alguns tremerem, né? Ele muda a imagem de Deus, né? Então, porque ela é a partir também da nossa, é arquetípica, mas a partir da nossa consciência. Então, vejam como é potente isso que a gente está aprendendo a ver aqui, né? Exatamente, né, Guadalupe? Eu acho que a gente pode, né? Eu acho que tu trouxe uma questão muito profunda, né? Que é fazer esse convite
em como, de alguma maneira, a gente é responsável pelas nossas próprias experiências. Por mais que muitas vezes a gente se coloque com as nossas próprias defesas, com as nossas dores, nossas lemúrias, as nossas insatisfações, e tem algo que é nosso. Tem uma cruz que a gente vai carregar. Eu vou carregar a minha, cada um vai carregar a sua, mas ela tem um nome, é nossa. E como é que a gente se posiciona diante disso? Eu acho que a gente pode até tentar agora ver se tem alguém aí que possa falar, trazer um pouquinho do sentimento, porque eu acho que é muito isso. Como é que a gente se coloca diante desse mistério da vida? Se tiver alguma mão aí, pode falar no microfone. Eu acho que vai ser interessante essa troca. Eu não estou enxergando ninguém. Acho que Eu estou a vendo. Cláudia levantou a mão, Claudinha. Oi, levantei sim. Mário, eu não pensei em responder isso que você trouxe, porque eu já estou com um pensamento anterior, né? E eu fiquei focada ali naquela primeira frase que está no slide. A presença dos amigos, mesmo silenciosa no início, funciona como um disparador desse movimento. Isso me trouxe algumas reflexões, né? Deixa eu abaixar a mãozinha. Isso me trouxe algumas reflexões. Primeiro, esses amigos, né, como eu vi, eles entraram como um catalisador atômico quântico, né? Que faz com que. E aí me veio aquela frase: quando o aprendiz está pronto, o mestre vai ao encontro, né? E aí é o que? O mestre são várias coisas, é um símbolo, né? Os amigos, para mim, lendo a tua frase, a frase de vocês, me veio como esse símbolo quântico, né? Que vai ao encontro de Jó e mostra para ele, né, pelo silêncio, mas pela consternação, né, eu fico imaginando, né, você trouxe aquela imagem da pedra, fico imaginando essa consternação silenciosa que faz com que ele se veja, porque o outro passa a ser um espelho para ele, né? E aí isso espelha aquela indignação que depois vocês colocaram aí, que é como ele vai, né? Eu anotei aqui, ele vai se tornar então indignado, né? E necessitando de uma resposta. Então, esse espelhamento do outro, impressionante, né? E esse atomizador, essa coisa quântica, né? Eu tenho um nome desse aparelho que eu esqueci, mas é algo, né, que a quântica fala, que faz com que ele e aí alcance, catapulte ele para esse outro lugar, né, de indignação. Ele sai de uma passividade e de uma indignação, né? E uma outra coisa, se me permite falar uma outra coisa que eu pensei também, né? Eu estava estudando agora há pouco sobre o sofrimento, e aí tem assim, três tipos de sofrimento: o sofrimento que gera sofrimento, né? Que é esse cortar essa coisa sofrida dele, né? Mas tem o sofrimento da impermanência, que eu acho que ele está passando por isso. Aquilo tudo que estava muito arrumadinho, né? A vida mostra para ele que não é sobre isso, né? Então não tem permanência de nada, é tudo impermanente. E o terceiro sofrimento é do condicionamento. Então ele estava condicionado a um padrão, né? Então como essa via puxada de tapete, né? Tira, como vocês trouxeram, tira Jó desse lugar muito confortável, né? É isso, as minhas reflexões são essas. Eu nem lembro mais da tua pergunta, desculpe, mas aí eu vou mutar para alguém também falar. Obrigada, viu? Maravilha, Cláudia, obrigado. Porque eu acho que tu trouxe um ponto importante, Cláudia, que é essa presença dos amigos. Se a gente for estudar e ler Jó, só foi possível graças a esses amigos. E às vezes a vida espera isso da gente. Só que a gente tem que estar aberto para que isso aconteça.
E esses amigos vieram através de olhos, de presenças horrorizadas. E através desse horror, Jó viu o horror. E às vezes a gente, como tu disse, a gente está tão fechado num padrão de funcionamento e a gente não enxerga. A gente vai só se condicionando a esse sofrimento que tu diz. E às vezes a gente tem que parar, respira. O que está acontecendo? O Ah, que não que eu sei se posso tu, fazer com isso? desculpa, Pode mas não falar, sei se Guadalupe. tu, não sei se tu tá enxergando, a Denise levantou a mão também. Se tu quer Tá. concluir o que tu estava falando, eu te Não, avisei, porque mas eu é não sei isso. se tu enxerga na tua Não tela. enxergo, não enxergo, mas é isso mesmo. Obrigado, tá, Cláudio? Denise, fica à vontade. Obrigada, Claudinha. Demorei um pouco, não estava conseguindo abrir o microfone. Se você quiser concluir o teu pensamento, Não, mas é isso mesmo, Denise. ah, É isso mesmo, né? A gente tem que estar aberto. sim. Eu solicitei para falar pelo seguinte: a visão que eu tenho, tá? Embora eu não tenha um conhecimento muito grande em relação a Jung, eu estou começando a ler as obras de Jung atualmente. A visão que eu tenho é que, e quando ele fala de que quando os amigos chegam, é que ele consegue de fato perceber o que está acontecendo, como se ele estivesse se vendo, né, num espelho. É exatamente o que acontece com a gente na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu imagino que se fôssemos sozinhos, se eu estivesse sozinha no mundo, mesmo que eu estivesse enfrentando dores, que eu estivesse enfrentando uma série de situações, seria difícil eu conseguir olhar para dentro de mim e conseguir entender o que realmente isso está significando, o que é que essa dor está dizendo para mim. Eu só consigo olhar para fora e enxergar, né, o que estava em volta a partir do que está em volta. Quando eu enxergo o outro, vejo a vida do outro, vejo o que está acontecendo, como é a vida que ele leva e consigo comparar isso com a minha vida. A partir daí, eu consigo perceber os meus problemas, os meus erros, aonde eu preciso mudar para que a minha vida mude, porque a gente não consegue viver sem uma vida de relação. E eu imagino que é nisso que essa história bíblica está tentando colocar. Nós temos dentro de nós o bem e o mal, a dualidade da existência, né? Só que eu só consigo enxergar o que é o bem e o que é o mal a partir do outro. Quando os amigos chegam, eu percebo aonde eu erro e aonde eu acerto. Não sei se é essa realmente a Não, colocação, mas Denise, é a maneira como eu exatamente. percebo, como eu enxergo essa história, né? Perfeito, perfeito. Pode encerrar. Seria isso. Uhum. Não, perfeito, Denise, muito bem. Eu acho que é um entendimento importante esse que tu está nos trazendo, né? Porque a história de Jó fala disso, dessas possibilidades, desse olhar que esses amigos proporcionaram de alguma maneira de horror, mas que Uhum. foi libertador. Sim. Libertador. Porque foi através dessa presença que ele se libertou, essa angústia que estava tão silenciada. Então, Jó, olha o que o Cobre te diz, continuando que a gente está conversando. Uhum. Jó era paciente e acolhedor no nível consciente. Uhum. E Mas o não seu corpo, na.
no inconsciente. Exato. E agora o corpo dele estava expressando seus Uhum, sentimentos inconscientes. sim. E é assim que surge o Jó, que não apenas suporta, mas Uhum, questiona, sim. É. confronta, exige respostas diante de um Deus que lhe parece cada vez mais enigmático. Uhum. Eu só consigo enxergar o meu inconsciente quando eu consigo me espelhar no outro, quando eu enxergo o outro. Sem o outro, eu só vejo o meu consciente, aquilo que, né? Nem o que eu estou mostrando muitas vezes para o outro eu consigo enxergar. É verdade, é verdade. Então vamos continuar. Muito obrigado, Denise. Uhum. Pode passar, Carol. Mário, o Renato também tá com a mão Ah, ótimo. elevada. Vamos lá. Gente, eu, Vamos eu só lá. enxergo três pessoas, então se alguém mais está e eu não mencionar, vocês, como o Mário comentou, abram o microfone e nos avisem, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá, Renato. Guadalupe, quem levanta a mão vai logo para o início dos seus poucos que aparecem aí. Também é assim. Como eu só tenho É, três, se dois levantarem a mão, eu não sei se aparece, mas é. Mas Mário, eu tenho uma certa. Eu quero sair um pouco dessa discussão do espelhamento, do sofrimento de Jó nos seus amigos e tal. É, porque eu tenho uma dúvida um pouco mais primitiva, que seria que Deus é esse, né? Que é o ele é provocado por Satanás, né? Se for um Deus gnóstico ou hermetista, é o todo. Então, o Satanás faz parte dele, faz parte da sombra dele, né? Então, mas culturalmente, o Jó, ele vem da tradição hebraica, né? E para os hebreus, a, aquela pergunta que ele faz, né? O Satanás, ele é fiel porque tem bênçãos de proteção, ou tem bênçãos de proteção porque ele é fiel, né? Com o que que vem antes, né? Toda a tradição judaica diz que é, há um pacto entre esse Deus, né? E a gente não sabe se é um Deus, se é Jeová, Javé, enfim, muitas vezes ele se define como coletivo, né? Ah, ele será igual a nós. Aparece isso no Gênesis várias vezes. Mas esse Deus, ele promete a Abraão que ele teria aquela terra toda, teria riquezas, a prole dele ocuparia, seria um monte de gente, como areia do deserto, enfim. Se ele se mantivesse fiel. Então já era cultural. E Jacó viu isso, né? Abraão, ele também teve uma ordem absurda, que era matar seu próprio filho. Foi assustado na última hora, né? Não, não precisa. Tá aqui a ovelha, o animal aqui para abater, mas ele obedeceu. Então, entra a questão da obediência ao Deus, né? E a recompensa. Então, da mesma forma, se a gente for pensar no reflexo, o homem como reflexo de Deus, o Jó, como diz aí Corbett, né, ele estava manifestando sua sombra através das feridas. Então, essa é quase uma antinomia, né? Qual a lei que vale, né? É, se cumprir e vai ser beneficiado, ou cumprir porque tem que cumprir e o benefício vem como consequência, enfim. Culturalmente, esse Deus, talvez a hora que está aí levantando a mão, ela nos ilustre mais. Mas, para mim, é um Deus diferente o que está escrito ali, né? Do Deus que a gente vem aprender com o Jung, que é o Deus do Abraxas, o que traz em si o bem e o mal, né? Então, é, basicamente isso, não vou me alongar não, mas essas dúvidas ficam aqui permeando enquanto a coisa se desenrola aí. Perfeito, Renata, porque eu acho que o que tu trouxe é exatamente isso, né? Que Deus é esse.
Eu acho que essa imagem de Deus, realmente, que Jó traz, é daquele coletivo que vivia naquela época. Então, a obediência, a resignação, a recompensa faziam realmente o sentido de Jó e daquele coletivo. Cobra-te vai trabalhar depois que essa imagem de Satanás como um complexo de Jó. Mas aí é a história que a gente vai ver depois. Eu não sei se tem mais alguém que levantou a mão. A Áurea. A Áurea, querida, nos blinda. Estava aberto o microfone e fechou, agora tem que abrir. É Isso, interessante joia. Renato, né, que falou, que ele coloca sobre a questão desse Deus. Bom, primeiro, não se sabe se Jó era israelita ou não. Provavelmente não. Provavelmente ele não era israelita, porque ele não morava lá naquela época. Os arcádios, os sumérios, o pessoal da Mesopotâmia, eles se dividiam e Jó não morava onde estavam os israelitas. Mas ele é um ser que cultuava Deus. Talvez fosse o mesmo Deus dos israelitas. Há 3.000 anos atrás é muito tempo para a gente pensar, né? Porque a redação da história de Jó foi no século X antes de Cristo, né? Mas essa história é muito mais antiga. Então, ele cultuava Deus desta forma. Não, não é nem Elohim, nem Yahvé, nem Yoshua, não é. É um Deus que é muito próximo do Deus cristão, que pode ser o mesmo Deus do israelita, do cristão, ou de qualquer pessoa. É um Deus que não tem patrono, que não tem dono. É um Deus de uma amplidão das épocas primevas, das épocas primárias da vida, né? É desse Deus, com esse Deus que Jó está falando. E Jó morava em Edom. Em Uz, aliás, em Uz, e esses amigos que vêm, né, eles vêm de Edom. Edom era o lugar das pessoas sábias, das pessoas profundas, das pessoas que viviam numa interioridade magnífica. Então, quando eles descem para falar com Jó, quando eles ficam sabendo, eles trazem para Jó a pergunta da alma, a pergunta profunda da alma, e Jó vê neles algo que estava nele já, como reflexo das suas próprias inquietações. Agora, eu não sei, eu estou aqui colocando as minhas ideias meio atrapalhadamente, mas eu acredito que não se trata de explicar Deus, porque Deus é inefável. Deus não se explica. Eu acho que agora a nossa função é acolher o enigma. Ponto. É um enigma. Abraão, para ele, como o Renato colocou, o colega colocou, ele foi dado a ele um bem supremo que era o filho. E esse mesmo filho, Deus pede a Abraão que mate seu filho. É o Akedah de Isaac, né? E ele vai, ele cumpre. E é muito interessante porque em hebraico diz Lech Lecha. Ele está indo sempre mais para frente e a passos rápidos. Quer dizer, ele não estava tranquilo. Ele não estava tranquilo, Abraão. Ele estava ansioso, ele estava angustiado, mas ele foi e fez aquilo que era esperado dele, inclusive com um filho lado a lado, né? A mãe não foi. A mãe não poderia ir nunca. As mães não iriam. Isso é coisa de pai, não de mãe. Mãe não permite que o filho seja morto. Então, ele vai e cumpre o enigma. Até que era isso que era exigido dele, que ele cumprisse o enigma, dando soberania
a Deus e não ao filho, né? Eu acho que para Jó é a mesma coisa. Ele é um grande enigma do confronto com Deus. E Jó foi sempre altivo, respeitoso, mas ele nunca deixou de perguntar, nunca deixou de se colocar, em nenhum momento. Falou da sua miséria, da sua desgraça, que ele não valia nada, e quando ele aquele ritual de morte, quando ele tira as mazelas do corpo que estavam já putrefactas, isso é um ritual de morte. Cobrir-se com terra também é um ritual de morte. É um ritual de morte de algo nele que está morrendo. Mas ele está falando e ele está enfrentando a Deus. E falando, mas qual é? Fiz tudo. Qual é? O que acontece? E nisso as coisas seguem, né? Então é isso aí que eu tenho que falar. Muito obrigada. Olha que maravilha, Áurea. Quanta riqueza, quanta coisa boa. A Ana Lara comentou aqui, eu acho que a gente pode já se aproximar desse fechamento pela questão do nosso horário, tá? Como a gente acolhe esse enigma? Olha que pergunta. É uma pergunta que também tem uma resposta, né? Nem sei se tem que ter resposta, mas como a gente vai acolher esse enigma? Olha o nosso amigo Maurício. É. Mas eu acho que essa é, né, na verdade, a grande questão. Porque, frente ao sofrimento, a gente quer explicação. A gente primeiro quer um culpado. Procura o culpado e não acha o raio do culpado. Aí, então, a gente quer uma explicação. A gente quer uma racionalidade sobre o nosso sofrimento, ainda que a gente saiba que é pecador, que é mau, que é vil, mas a gente quer uma explicação. Eu falei, eu fiz a lição direito, professor, por que eu não posso tirar 10? Né? Então, o enigma Exatamente. é quem é esse Deus abscônditos, que o Jung chama, esse Deus que está desde o século V, Dionísio, Areopagita, falava que ele era envolto numa névoa, porque ele é tão grande, Deus é tão grande que não dá para ver face a face. Né? E como olhar face a face? Como se reportar a esta divindade tão excelsa, sabendo que está sendo injuriado? Esse é o grande enigma. Esse é o grande Eu enigma. vejo o grande enigma. Perfeito, perfeito. Porque exige do ego uma renúncia. Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Essa é a grande coisa, né? É a renúncia de alguém que está em pé querendo saber. Não aquele que fala, vou jogar a toalha, não sei nada. Não, não é. É a renúncia do ser por inteiro. Exatamente. Eu acho que essa é a postura que Jó se coloca diante desse enigma. E renunciar não é algo fácil, não é algo simples. É algo extremamente difícil e que exige um sacrifício de tudo Exatamente. aquilo que a gente, de alguma maneira, tenta racionalmente compreender. E há coisa que a gente não compreende. Eu acho que a gente pode, gente, fechar pela questão do horário. Foi muito bom, né, a gente poder ter conversado com todo mundo, a participação de todos aqueles que vieram, se interessaram pelo assunto, contribuíram. O Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul agradece de coração, na figura aqui da Guadalupe, minha, de todos vocês, que a gente possa continuar em outro momento falando sobre isso. Eu acho que é um assunto muito rico, a gente conseguiu dialogar, conversar e trocar. E fica essa grande frase que a Aura encerra para nós o nosso encontro. Vamos ficar diante desse enigma. Vamos se colocar com essa humildade diante do enigma e vamos dormir, descansar. Tá, gente? Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns pela sua condução magistral, doce, pontual,
profunda. Parabéns, Instituto do Rio Grande do Sul, pelo Mário Grividich, que é um prazer e que é uma alegria para todos nós. Muito Muito obrigado, obrigada. amiga Até querida. Um logo, beijo gente. grande. Obrigada pela Boa presença. noite, boa noite. Tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Vamos marcar o Tchau. encontro, a gente vai avisar. Vamos continuar Isso conversando. aí. Nós vamos continuar, a gente avisa. Tchau, boa Tchau, noite. tchau.